Olá, empreendedores e empreendedoras, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro sobre Aprendendo a Vender para o Governo. Eu sou a professora Maria Tereza e quero convidá-los então a conhecer as legislações que dizem respeito a esse aprendizado, para nós podermos entrar neste mercado que é do governo. Com o intuito de promover acesso ao mercado e capacitação à classe empresarial das micros e pequenas empresas e microempreendedores individuais, a AMP Metropolitana, Senac e Sicoob Ouro Vale estarão realizando todas as quintas-feiras este programa, sempre às 19 horas. Então, convido vocês a entrar nesse nosso segundo encontro. Vamos lá? Como que vai ficar a nossa programação? Nós já tivemos o nosso primeiro encontro, onde nós discorremos bastante sobre legislação, sobre licitação. Tivemos assim uma visão geral, sobre essa nova lei que foi aí sancionada pelo nosso presidente da República e publicada no Diário Oficial no dia 1º de abril de 2021. É uma lei extremamente nova, apesar de ter ficado bastante tempo sendo, vamos dizer assim, escrita e reavaliada e analisada, tanto pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, até então que houve agora então a sua sanção. E nós tivemos então a oportunidade lá naquele nosso primeiro encontro ver as principais alterações. Claro que no decorrer aí dos nossos encontros nós vamos continuar olhando essas mudanças, não tem como ser diferente, já que vai permanecer durante 2 anos uma transição entre as atuais legislações para esta nova legislação. O que já está valendo desde o dia 1º de abril é a questão de sanções, de punições, que nós vamos ter oportunidade de conhecê-las com mais detalhamento, já que foi um ponto bastante alterado devido realmente às corrupções, às fraudes a licitações. Então veio punições mais, vamos dizer assim, agressivas, no intuito de tentar coibir as infrações. E então, na continuidade, nós vamos estar aí, então, vendo hoje as modalidades e tipos de licitações, porque é um tema extremamente importante, nós precisamos, de fato, conhecer essas modalidades. Então, há inovações aí na legislação atual, e temos na legislação anterior, que ainda continua valendo. Então vamos ter que conhecer esses dois universos, tanto das leis anteriores como da lei atual. Aí no nosso terceiro encontro nós vamos ver os principais requisitos para que a empresa possa se habilitar para participar da licitação pública. Então há diversos requisitos exigidos para que a empresa possa então participar das licitações, e aí nós vamos conhecê-los. E no nosso último encontro, vai ser um encontro bastante prático, eu vou entrar nos links, eu vou estar ali mostrando para vocês alguns portais de compra dos governos, federal, estadual e municipal, que tem locais apropriados para essas compras, ou seja, que é aberto para poder fazer o cadastramento como fornecedor e se tornar aí, então, um vendedor para o governo. Então vamos aí começar a nossas modalidades de licitação, vamos conhecer tanto da lei anterior e da lei nova. É importante deixar bem claro que modalidades de licitação não é o mesmo que tipos de licitação. Então eu vou estar explicando bem essas duas figuras que fazem parte da licitação, para que vocês compreendam as questões técnicas tanto de uma como de outra. Então, em conformidade aí com a lei
8.666/93, né, que é a lei básica, né, de licitação, o órgão público, ao publicar o edital de licitação, ele vai poder estabelecer a modalidade licitatória, então tem que ficar muito claro lá no edital qual é a modalidade de licitação. Ele tem que também o tipo de objeto que vai ser licitado, um bem, obra ou serviço específico, que de acordo lá com a lei nova, o artigo 6º ele traz lá aqueles 63 incisos, e onde ele discorre com muito detalhamento cada um desses tipos de objeto. O legislador realmente tentou tipificar o máximo possível esses tipos de objetos para que fique bem claro o que se pretende licitar. Por isso que o edital, né, que traz todas essas configurações. E o valor da compra final, né, que tem que ficar lá estabelecido. Nas legislações anteriores, nós encontramos essas modalidades de licitação. Na Lei 8.666 de 1993, nós vamos encontrar ali a concorrência, tomada de preço, o convite, o concurso e o leilão. Na Lei 10.520, ela é a lei do pregão, então ela vai tratar somente da modalidade pregão. E a Lei 12.463/2011, ela vai tratar de um regime diferenciado de contratações públicas. São alguns tipos de contratos bem diferenciados, né? Que foi feita então uma legislação própria para essa situação. Na modalidade concorrência, que é o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.666/93, nós vamos ver ali que esse tipo de modalidade há um valor maior para obras e serviços de engenharia acima de 3.300.000 e compras e serviços acima de 1.430.000. Quem pode participar dessa modalidade, né? Qualquer um pode participar, desde que preencha os requisitos estabelecidos. E ele vai também exigir uma habilitação prévia. É claro, né? Uma vez que se tratam de valores expressivos, normalmente se pede ali uns requisitos para verificar a saúde financeira daquela empresa licitante. Nós vamos ver que na nova legislação até entrou uma questão de seguro, porque nós temos presenciado várias obras que ficam aí no meio do caminho, não terminam, justamente pela má administração, pela má gestão de se verificar que aquele licitante ele não tinha condições de ir em frente com aquela obra. E por isso que agora vão ter novas exigências aí para que se possa participar dessa modalidade. Mas nós vamos conhecer mais à frente aí essas legislações novas. E claro que a publicação sempre por meio de edital. A outra modalidade é a tomada de preço, né? O valor a gente considera médio porque aqui as obras de serviço de engenharia é até 3.300.000 e compras de serviço até 1.430.000. Quem que pode? Somente aqueles que fizerem a sua inscrição em registro cadastral e inscritos até 3 dias antes do recebimento da proposta. Da mesma forma, vai haver ali a publicação do edital. O convite, né, que se considera um valor menor, para obras e serviços de engenharia vai até 330.000, compras e serviços até 176.000. E podem participar os convocados pela administração e os cadastrados que manifestarem interesse até 24 horas antes da proposta. E vai ser afixado o edital em local próprio ali da repartição
que está publicando, né, aquele edital sobre esse tipo de serviços. Também há situação em que pode ser dispensado a licitação. Então, o limite para a administração pública comprar sem, né, licitar é de 10% do limite para a modalidade convite. Dessa forma, né, ele vai poder adquirir bens e serviços até o valor de 17.600 e obras e serviços até o valor de R$ 33.000. Aí não vai ser necessário fazer todo esse processo solicitatório se tiver frente a esses valores. O concurso. Então, aqui, conforme estabelece o edital para prêmios e valores, é concurso mesmo, né? Concurso, às vezes, científico, obras literárias, aí depende o que o governo está pensando, está fazendo nessa modalidade. E ela é justamente para os trabalhadores, né, técnicos, científicos ou artísticos. E também a chamada é via edital. Nós temos o leilão, né, para venda de bens imóveis pertencentes aí à administração pública. Qualquer pessoa pode, né, que seja interessado, aí vai levar o bem, né, aquele que oferta o maior lance, que ocorre nos leilões. E a publicação também via edital. E temos aquela lei específica, né, que fala sobre o pregão. É uma modalidade de licitação que foi criada porque a lei 8.666 ela não tinha, assim, não fornecia subsídios necessários para a aquisição de bens e serviços comuns, né? Nós vemos ali que nós temos na concorrência tomada de preço muito valores altos e para obras e serviços e que não tinha assim para compras menores, para comuns, né, sem grandes processos e que não tivesse realmente esses processos burocráticos exigidos pelas outras modalidades. E aí, com essa nova modalidade, era possível utilizar-se do pregão em todas as esferas administrativas, que, claro, há uma compra bastante grande, né, no que diz respeito a serviços comuns, como acontece até nas empresas. E aí nós temos o pregão eletrônico, que é usualmente utilizado, e caso queira fazer um pregão que não seja eletrônico, o gestor público ele tem que realmente esclarecer detalhadamente por que ele não está utilizando o eletrônico. E aí ele tem as regulamentações específicas, né, por meio de recursos da tecnologia da informação. Então veja que aquilo que eu estava dizendo para vocês é uma modalidade que ela tem que ser utilizada de forma obrigatória pelos órgãos da administração pública federal direta e os fundos especiais, né, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades que sejam controladas de forma direta ou indiretamente pela União, que está estabelecido lá no parágrafo único do artigo 1º e 4º do parágrafo 1º do decreto, que veio um decreto específico para falar sobre pregão eletrônico, que é o 5.450 de 2005. E caso haja aí a necessidade de se utilizar o pregão presencial, aí aquilo que eu falei, a autoridade competente tem que comprovar por que ele está fazendo essa exceção. Porque o pregão eletrônico ele é muito interessante, ele é uma ferramenta ágil, flexível, não requer dispêndios significativos da administração pública para a sua atuação. E tem sido realmente utilizado com muita frequência, né, justamente pela sua celeridade. E ele consegue atender os objetivos ali daquela administração pública. E veja que também ela foi abarcada, né, por todas as outras tipos de empresas. E o grande diferencial realmente dos pregões eletrônicos
é porque ele é feito de formato virtual, que hoje, né, realmente é o que mais nós utilizamos são a internet, né, esse mundo nosso cibernético. E precisa, sem dúvida nenhuma, um uso de tecnologia da informação, né, que vai ter que ser utilizada ali pelo órgão licitante, e ele vai receber todo esse apoio por meio da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e que vai prover ali o sistema eletrônico para os órgãos integrantes do Sistema de Serviços Gerais, que é o SISG. Então tem todo esse aparato para que possa realmente ser feito todo esse processo, né, por meio do pregão eletrônico. Nossa EMA 12.462/2011, que ela institui regime diferenciado de contratações públicas, também conhecida como RDC. E só para vocês terem uma ideia do que seriam esses contratos diferenciados, né, que tem uma lei específica para isso, é como foi ali quando nós tivemos os Jogos Olímpicos no Brasil e que tinha necessidade de fazer contratos, muitos, né, e que eram específicos para aquela ocasião. Então, para não ter que utilizar toda a burocracia do processo licitatório para esse tipo de contratação, então tem essa lei específica que permite, né, que haja isso. Então, pode ser para obras e serviços de engenharia ali do Sistema Único de Saúde, para construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais, de unidade de atendimento socioeducativas, e tem várias outras que a lei vem enumerando. Agora que nós conhecemos aí as modalidades de licitação, então vamos entender o que seriam os tipos de licitação, né? Que é uma forma como vai ser feita a escolha da proposta, que deve estar prevista no edital. Ou seja, os tipos são os critérios definidos a serem julgados para definir qual proposta que vai ser a vencedora daquele certame. Então, o que vai ali, né? Os tipos: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e oferta. Então, nós vamos ter a modalidade concorrência. Então, no edital vai ter que estar dizendo que para aquela modalidade, o que vai também ser do tipo? Vai ser menor preço? Vai ser melhor técnica? Vai ser técnica e preço? Vai ser maior lance ou oferta? Então tem que estar constando também qual tipo que vai ser utilizado pelo gestor público. Então, o menor preço, o vencedor será aquele que apresentar menor preço para aquisição dos itens descritos no processo licitatório. Então, claro, né? É bem claro a questão do menor preço aí. Melhor técnica, né? Normalmente são para aquelas licitações de serviços de natureza predominantemente intelectual. Aqui não vai se levar em consideração os valores da proposta, mas os aspectos técnicos apresentados pelo licitante, porque esse é o objetivo da melhor técnica, né? É justamente ver essa questão intelectual. Outro tipo seria a técnica e preço. Então, a administração pública tem que, né, em todos os casos, sempre deixar claro no edital, como nós vimos, esses são os princípios, né, transparência, o fator de ponderação de cada item, levando-se em conta, além do preço, a técnica dos produtos ou dos serviços adquiridos. A proposta vencedora será aquela que apresentar a melhor média ponderada entre técnica e valor. Então veja que aqui é um aspecto bastante técnico, né, para apurar ou se verificar qual é aquela oferta que trouxe a média realmente ponderada e que está entre técnica e valor, que pode fazer ali, ou seja, né, que o vencedor do certame conseguiu então fazer essa, vamos dizer, essa fórmula.
Então agora nós vamos estar olhando como que tá as modalidades de licitação na nova lei. Nas contratações, né, e a gente precisa estar falando a respeito disso, a lei ela prevê hipóteses em que a licitação ela pode ser dispensável, né, como a gente viu ali também aqueles casos lá no convite, né, em função dos valores. E a nova lei de licitações, ela traz algumas mudanças bem interessantes e muito importantes. Por exemplo, a questão do baixo valor. Então, o valor máximo para a dispensa de licitação, que antes era aqueles 33 mil para obras e serviços de engenharia e 17 mil para compras e outros serviços, passa a ser então de 100 mil para obras e serviços de engenharia, para serviço de manutenção de veículos. Veja que não tinha na lei anterior algo que previa essa questão de manutenção de veículos automotores, que é uma nova hipótese aqui, né, que traz essa lei. E aí 50 mil para compras e outros serviços. Nós temos também para casos de emergências, né, na lei atual, nos casos de emergência, calamidade pública, que aliás estava na legislação anterior. Pode haver a contratação direta, né, com prazo máximo de 180 dias de duração do contrato. Agora, esse prazo máximo ele passa a ser de 1 ano, né, então aumentou também esse prazo. Até dando como exemplo, né, passando aí essa questão da pandemia, em função da calamidade pública, que muitas vezes algumas prefeituras elas acabam acionando, dependendo da situação que ela está passando, para justamente ela poder fazer essa contratação direta, para ela não ter que passar por todo o processo burocrático devido à situação do momento, né? Que realmente requer uma celeridade para compras de insumos, né? Principalmente agora medicamentos, que não dá para passar por todo aquele processo licitatório, mas que tem que ter, né, um grande olhar para que não haja realmente fraudes, né, nessas compras. Credenciamento, né, a lei prevê 2 novas condições para contratação direta, né, por inexigibilidade, quando a administração pública quer dispor de no máximo possível, né, de profissionais credenciados, deixando a cargo do usuário a escolha, né, desse serviço. Então, o edital ele vai publicar os requisitos a serem cumpridos e as informações a respeito do credenciamento, e quem se interessar, ele é contratado diretamente, já que não existe nenhum tipo de competição nesse caso, né? A pessoa só se credencia. Licitação dispensável. Então, a licitação é dispensável quando é possível fazer a contratação por intermédio aí de licitação, mas o legislador ele vai dispensar a administração de realizá-lo, permitindo essa contratação direta. Por isso que ela é uma licitação ali dispensável. Nós vamos ver aí que tem essas fases da licitação, eu vejo como muito importante estar trazendo, estar conversando com vocês, porque houve aí também uma mudança, né, por essa nova lei, e segue o que já era, claro, tem muita coisa que já permanece, que estava praticamente lá na Lei 8.666/93, só que agora a nova regra estabelece que o julgamento primeiro e depois a habilitação, né, como fase única na questão do recurso. Apesar dessa regra, é possível ainda a ocorrência de habilitação antes do julgamento, mas somente em situações excepcionais. Então, aquele gestor público ou autoridade competente, ela vai ter que explicar, então, por que ele está fazendo uma inversão ali da ordem. As fases, elas seguem uma ordem, né? Uma preparatória, chamada de fase interna, lá na Lei 8.666. Vem a divulgação do edital de licitação, claro, né? Que é ali para o chamamento, né? Para aqueles fornecedores interessados.
Aí vem a apresentação, né, da propostas ou lances, quando for o caso. Aí vem a fase do julgamento, vem a fase da habilitação, o recurso, né, caso o fornecedor ali ele sinta que ele foi preterido em algum momento, né, do processo, ele pode entrar com recurso. Depois de resolvido todas as situações, seja de recurso, aí vem a fase realmente homologatória para a escolha final daquele fornecedor. A nova lei, ela trabalha com 5 modalidades, e que é concorrência, o concurso, o leilão, o pregão, e temos aí uma nova figura que é o diálogo competitivo. Então veja que todas aquelas leis anteriores, elas foram todas agora para dentro de uma única lei, né? Agora a gente não tem que precisava realmente ser feito isso, né? Nós estamos com muitas leis esparsas aí, tratando da licitação, o que realmente fazia com que ficasse mais burocrático ainda e de interpretação também. Então, a gente pode observar que foi excluídos da nova lei a tomada de preço e o convite. Então, agora nós não temos mais essas duas figuras na nova legislação. E tivemos então a entrada de uma nova modalidade que é o diálogo competitivo. Então, assim como nós fizemos lá na lei anterior, vamos dar uma analisada, né, nessas modalidades agora na lei nova. Então, na concorrência, a lei 14.133 traz ela no artigo 6º, o inciso ali é o 38. Então, contratação. A contratação de bens e serviços especiais e obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser, aí ele já estabelece, menor preço, pode ser pela melhor técnica, ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico, maior desconto. Então ele deixa, né, para o gestor público ali, ele vê na hora que ele vai fazer essa modalidade, qual vai ser o tipo que ele vai utilizar ali, né, mas que vai estar bem claro no edital. E qualquer um pode participar, também desde que preencha os requisitos estabelecidos. E veja que lá, quando a gente falava lá da concorrência na lei anterior, ele exigia uma habilitação prévia, coisa que agora, nessa nova lei, não exige mais. E como sempre, a publicação tem que ser por meio de edital. Então, nós temos aí também o concurso, que o valor, né, conforme estabelece o edital, para prêmios e valores cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. Então, esse aí realmente voltamos lá para aquela situação, para trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Ele só descreveu um pouco melhor o que seria ali essa parte do concurso, principalmente de prêmios, critérios, mas que bem semelhante já ao que estava na lei anterior. Não teve maiores discussões a respeito. Para o leilão, né? Então, para alienação, que é aquela transferência, né, de domínio de bens para terceiros, de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos, né? Também a gente já tinha isso na questão do leilão, na lei anterior. Claro que aqueles móveis inservíveis, né, o que não sirvam mais, que vão para leilão, e é bem interessante porque são móveis ou imóveis que ficam muitas vezes abandonados, né, pela gestão pública, que depois, quando quer vender, já não vale mais nada, né, porque ficou tanto tempo encaixotado ali e dinheiro público, né, perdido ali. Então é bem interessante quando o gestor público ele é um administrador assim bem proativo,
que ele já traga, né, de volta para os cofres públicos valores, não tão, talvez, pela compra que foi efetuada, mas que ele possa trazer de volta esses valores, né? E não deixar lá aquele, nossa, que é uma judiação, né? A gente às vezes vê aí reportagens a respeito de prédios abandonados e às vezes de equipamentos médicos, outros equipamentos caríssimos, né, abandonados. E o leilão vem resolver todas essas situações. E, claro, ali quem pode é qualquer interessado e vai levar o bem, né, quem oferecer o maior lance. E da mesma forma vai ser realizado por meio ali de edital. Outra modalidade é o pregão. O pregão, como nós vimos anteriormente, ele tinha uma lei específica e agora ele está ali dentro da Lei 14.133 e está no inciso próprio, e é uma modalidade obrigatória, né, para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou de maior desconto. Então, volta-se a mesma premissa, né, que vai ser levado em consideração a utilização do pregão eletrônico, né, tem todo um esclarecimento ali nessa lei nova. Pode participar qualquer interessado, né, e a publicação por meio de edital. Então, esse aqui é legal participar do pregão, né, porque ele vai comprar qualquer tipo de material, né, qualquer tipo de material comum, né, de uso comum, que não tem um valor tão expressivo, né, tão técnico como aquelas obras de engenharia. Aí temos essa nova modalidade que é chamada de diálogo competitivo. A ideia é que ela tenha assim transparência e que traga também uma segurança jurídica, com um contato prévio entre as partes, né? E o objetivo é que seja apresentado soluções para situações complexas para a administração pública. Essa modalidade ela tem uma restrição, ela só pode ser usada para determinadas contratações. Então vamos lá conhecer quais são. O inciso primeiro lá traz a hipótese, né, quando se tratar de inovação tecnológica ou técnica, em que não é possível para a administração pública ter a sua necessidade satisfeita sem que haja uma adaptação de soluções disponíveis no mercado e ela não tiver condições de definir com precisão as especificações técnicas do objeto. Então, veja que a administração pública quer fazer alguma inovação e então ela não tem nem pessoal, né, técnico para aquela situação, é uma situação mais complexa, então ela abre esse diálogo competitivo justamente para tentar achar a melhor solução para aquela situação que ela está vivenciando dentro dessa questão de inovação tecnológica ou técnica, trazendo profissionais específicos para aquela situação que ela pretende resolver. Outra hipótese está lá no inciso segundo. Então, a administração pública verifica a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas, né, que possam satisfazer a sua demanda, especialmente no que diz respeito à solução técnica, mais adequada aos requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida e a estrutura jurídica ou financeira do contrato. Então, ela fala de novo, né, nessa questão de ter uma solução técnica e ela vai em busca desse profissional especializado naquela situação que ela necessita resolver. O que não é muito diferente do que acontece nas empresas privadas, né? Quando ela tem necessidade de resolver uma questão técnica complexa, ela não tem muitas vezes profissionais internos, então ela vai no mercado em busca desse profissional e faz um contrato por um determinado período. No diálogo competitivo,
pode ser contratação de obras, serviços e compras, né? Serviços, como falei ali, pode ser até um serviço tecnológico, de profissionais, pode ser também da área jurídica, área médica, né? Dependendo da situação que ela quer resolver. Então, os licitantes são previamente selecionados mediante critérios objetivos. Esses licitantes deverão apresentar proposta final, né, após o encerramento dos diálogos. Então, primeiro vai ter uma discussão para depois realmente ser lançada a proposta. O edital, ele, claro, vai estar lá em sítio eletrônico oficial, né, que são esses links, né, de licitações do governo. E ela estabelece um prazo mínimo de 25 dias úteis, né, para manifestação de interesse na participação daquela licitação. Aí o diálogo ele tem algumas etapas. Então ele tem a composição da comissão que, se a gente fosse falar de todos os ritos, de todas as modalidades, eles todos seguem também etapas e fases, cada uma delas. Por isso que a lei ela é bem discricionária, né? Ela vai trazendo todas essas fases, esses ritos, né, necessários para cada tipo de modalidade. Eu estou explicando mais esse do diálogo competitivo por ser novo, né? Então vamos lá, tem essa composição da comissão, ela vai conduzir a contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos ou empregados públicos. Poderão ser contratados profissionais técnicos especializados para assessorar tecnicamente a comissão e esses profissionais assinarão um termo de confidencialidade e não poderão participar de atividades que venham configurar um conflito de interesses dentro daquela situação que ele está resolvendo. O diálogo é a publicação do edital, apresentando as necessidades e as exigências da administração pública e estabelecendo ali um prazo mínimo, né, de 25 dias úteis para a manifestação dos interessados em participar daquela licitação. O edital vai apresentar critérios para a pré-seleção dos interessados e no curso do diálogo vai ser proibida a divulgação de informações, que é aquela questão da confidencialidade, que implique vantagem para alguns licitantes e das soluções propostas também pelos licitantes. Ainda nessa fase do diálogo, durante essa fase, a administração ela interage, né, com cada particular interessado para apresentar as soluções que mais se adequem à necessidade da administração pública. Vão ser realizadas diversas reuniões, né, de acordo com a situação. Elas vão ser todas registradas em atas e gravadas em áudio e vídeos e juntadas ao processo administrativo da licitação. Veja que a ideia é realmente tentar fechar o máximo possível que hajam aí qualquer tipo de fraude. Aí temos a fase da competição, né, que vai divulgar o edital contendo as especificações de solução que atendam às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa. Aí abre-se um prazo não inferior a 60 dias úteis para que todos, né, aqueles estudantes que foram pré-selecionados apresentarem então as suas propostas e que deve conter os elementos necessários para a realização do projeto, que de certa forma já foi bem debatido ali durante aquela fase do diálogo. Então, passando agora para os tipos de licitação, então a gente viu lá todas as modalidades, nos prendemos mais sobre aquela do diálogo, né? E agora nós vamos ver aqui que os tipos de licitação pela lei nova. Então, menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior lance, que é o leilão, e maior retorno, então, econômico. Veja que ampliou, né, um pouco mais os tipos de licitação, apesar da gente saber que eles estavam, de certa forma, já na lei anterior. Mas a ideia aqui foi, como eu disse, eles descrever mais. O legislador tomou o cuidado de tentar descrever mais para garantir realmente o que se pretende com a licitação.
Então, menor preço, na nova lei, deverá considerar o menor dispêndio também, né? E a contratação pelo menor preço, a gente sabe que não é atender apenas a proposta por um valor mais barato, né? Ou seja, menos oneroso. É necessário que os agentes públicos analisem a compatibilidade da oferta com as especificações também do edital, atender com qualidade, não é pegar o menor valor, né? Mas é tentar realmente chegar na questão de qualidade daquela compra. Maior desconto, né? Conforme a lei anterior, esse critério ele funciona na escolha do licitante, que é apresentar o maior desconto, ou seja, é a melhor vantagem nos percentuais, é um valor previamente fixado pela administração pública. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Esse tipo será utilizado na contratação de projetos e trabalhos de natureza científica ou artística. Não vai ter atribuição de nota, né, relativamente aos preços formulados pelos interessados. E o edital ele tem que fazer uma definição muito clara do prêmio ou da remuneração devida aos vencedores daquele certame. Técnica e preço. Aí é fixado fatores objetivos de pontuação para o julgamento dessa técnica e também do preço, conforme orienta o princípio do julgamento objetivo. E essa pontuação ela vai ser obtida, né, por meio de ponderação das notas, atribuídas a cada um dos dois critérios, sendo o primeiro avaliada a proposta técnica, né, que vai poder representar até 70% da pontuação. O maior lance no leilão, né, conforme a gente já viu na lei anterior, forma está ao alcance ali dos casos de alienação dos bens, né, ou concessão de direito real de uso, e que esse critério deve ser utilizado quando a administração oferecer algo em troca de um pagamento, ou seja, ele deve ser utilizado em situações em que a administração não paga, quando quem paga é o contratado. E a gente sabe que no leilão leva quem dá o maior lance. Maior retorno econômico, né? Claro, estava já bem, né? Está sendo escrito aqui, como a gente fala, né? Parece que é o óbvio, mas precisa estar escrevendo esse óbvio, principalmente na administração pública. Esse é um critério que vem ali celebrar o contrato de eficiência, onde o contratado ele se compromete a gerar alguma economia, né, de despesa da administração pública, condicionando a sua remuneração ao desempenho eficiente dessa atividade. Ele tem que mostrar que, às vezes, o valor ele é até maior, mas depende do retorno que ele vai trazer, né? Você pode até pagar mais por aquilo, mas se o retorno ele é um retorno significativo e ele é comprovado, então ok, né? Vamos fazer isso. Eu achei bem interessante, porque aí ele tem que comprovar, né, essa eficiência. Nós temos ali também nessa lei nova o que é indicado como procedimentos auxiliares, né, que está no artigo 77. Então, o artigo 28, parágrafo 1º, dispõe que a administração pública poderá utilizar de procedimentos auxiliares para licitar, ou seja, credenciamento, né? A gente até já falou um pouco sobre isso, mas ele objetiva a contratação dos licitantes previamente credenciados pela administração pública após o chamamento público, né? Prevendo as condições padronizadas de contratação. Temos a pré-qualificação, é uma pré-seleção dos licitantes, né, que reúne ali condições de habilitação para participar de futuras licitações, que poderá ser restrita a licitantes pré-qualificados. Então, é uma forma de, já estou com aqueles licitantes lá, não, eu já faço a chamada deles. Por isso que é legal, né, você ter sempre o cadastramento lá dentro dos sites do governo. Pode ser também pré-qualificados bens, né, que atendam às exigências técnicas qualitativas da administração pública
e que ficarão, né, dentro de um catálogo de bens e serviços do poder público. Bacana, né? Porque aí, quando ele quer alguma coisa, ele já tem ali um catálogo, né, com esses serviços e aí ele é mais rápido, né, essa chamada. Procedimento de manifestação de interesse, o PMI, é um procedimento que antecede a realização da licitação, que não necessariamente vai ser realizada. Opa, o que é isso, né? Então, vamos lá. Aquele particular lá que tiver o seu projeto aprovado, ele só vai ser remunerado se a licitação, né, for chamada, ou seja, se ela realmente ocorrer. E ele, né, poderá ser o futuro vencedor ali. Então, o aceite da solução proposta deverá ser feito em parecer fundamentado. Vejo que ainda nesse procedimento, a novidade é a possibilidade de se restringir a participação do procedimento a startups, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, de natureza emergente, né, com grande potencial e que se dediquem à pesquisa, ao desenvolvimento e à implementação de soluções tecnológicas inovadoras. Contudo, né, apesar de abrir esse mercado novo, bem interessante, dando oportunidade aí para pequenas empresas que são inovadoras, né, como as startups, e não está muito claro ainda, né, quais seriam essas empresas com grande potencial. Que essa própria característica, né, do procedimento de manifestação de interesse, porque eu vejo que é uma manifestação de interesse. Por isso que pode algumas pessoas não terem interesse em participar, porque às vezes não possui grandes recursos, né, e investimentos e tempo. Por quê? Porque você vai ter que fazer o projeto antes, apresentar para ver se realmente a gestão pública tem interesse, sem garantia que você vai receber esse valor, porque essa futura licitação pode ser que nem venha a ser realizada. Então, tem que pensar muito bem, né, se vai participar desse procedimento, porque não há qualquer tipo de garantia. Mas, de repente, né, deixa ele feito, pronto, né? E claro que se futuramente vier a ocorrer, você tem grandes chances ali de vencer aquele certame. O outro procedimento é o sistema de registro e do preço. Então, os licitantes que apresentarem a melhor proposta para cada item, eles vão firmar uma ata de registro de preço, junto lá à administração pública, que para o fornecimento sob demanda, né, conforme valores e quantidades registradas, não sendo necessário indicar o total a ser adquirido, né, quando for a primeira licitação para o objeto. Se tratar de alimento perecível, né, ou o serviço estiver integrado ao fornecimento de bens. E por último aí, dentro desses procedimentos auxiliares, nós temos o registro cadastral. Esse registro, ele tem ali como objetivo de unificação das informações sobre os licitantes, que é bacana, porque eles vão ser todos classificados por categorias, conforme, né, a sua área de atuação, subdivididos em grupos, né, de acordo com qualificação técnica e econômico-financeiro, sendo fornecido um certificado ao licitante para poder participar de licitações, inclusive restritas a licitantes cadastrados. Então vai ser bem legal, vai ter aí esse, vamos dizer assim, um portfólio, né, com aqueles interessados, e que eu vejo que essa lei ela está obrigando, né, a ter uma organização, coisa que a gente não via, né, na lei anterior. Por isso que eu falo, está muito dispersa, né? Então
a gente não via uma organização maior e que vem agora, né, com todos esses procedimentos que também vão auxiliar, como o próprio nome diz, a gestão pública a se organizar. Então, fazendo aí um resumão, né, do que nós vimos nesse nosso encontro de hoje, nós percebemos aí que a lei nova trouxe alterações aí bem significativas nas modalidades e também nos tipos. De certa forma, ela procura descrever melhor, né, todas essas modalidades, retirou algumas que sentiu que não havia mais interesse na sua continuidade, mas também ela consolida, né, todas essas leis anteriores numa única lei, o que vai facilitar sobremaneira quem pretende participar dessas vendas para o governo. Eu diria que agora sim, né, está levando em conta o princípio aí da eficiência, da celeridade. É uma lei que vai facilitar muito, muito mesmo quem quer fazer vendas para o governo. E com os portais, com tudo que o governo agora está, vamos dizer assim, alterando, está modernizando, vai facilitar mais ainda aqueles que querem empreender nesse mundo. E que eu diria que é um nicho bem, bem interessante mesmo para quem procura se expandir ou ter algo novo, né? A gente viu que ele traz algumas mudanças bem, bem bacana aí. E volto aqui a convidá-los, né? Você, empreendedora, empreendedora, a assistir também nas terças-feiras, sempre às 19 horas, aquele programa Circuito AMP de gestão de micro e pequenas empresas, que com certeza vai fortalecer a gestão aí do seu negócio. E também espero por vocês na próxima quinta-feira para o nosso terceiro encontro. Nós vamos então abordar os principais requisitos, né, para habilitar a sua empresa para participar de licitação pública, né, como eu já disse, é lei pura, gente, é legislação pura, mas tem ali os requisitos, né, necessários, né, para que possa realmente se habilitar e participar dessas vendas do governo. Então, agradeço a presença de vocês e espero contar com vocês para a próxima. Até mais.